No seu discurso você fala muito sobre romper com o sistema, trazer essas novidades, fazer alterações. E a gente sabe, por outro lado, também que existem muitos especialistas que falam, poxa, para você assumir uma presidência, você tem que entrar no jogo, você não é muitas vezes um motorista, é um maquinista, né? Você liga e desliga a máquina. Como que você vê isso? Porque depende de outros entes que não apenas o presidente. Como é que você enxerga isso, Renan? Infelizmente, no Brasil, para quem está nos assistindo para entender de maneira clara, o presidente manda muito, muito pouco. E manda pouco porque quando a gente fez a Constituição de 88, ela foi desenhada para ser parlamentarista, um regime que o poder ia vir do Congresso. Só que as pessoas falavam naquela época, não, eu quero votar para presidente. Você tinha o regime militar ali em que você não votava para presidente. Aí eles fizeram uma mistura. Não, olha só, o poder tá com o Congresso, mas vai ter um presidente. Aí o que acontece? O presidente não manda nada, você vota meio que à toa para presidente, e quem manda são as pessoas que você não sabe o nome, e em geral de estados muito mal administrados. Qual a nossa reclamação com o Congresso? Que até você colocou de maneira precisa, e a gente ataca o sistema. O Congresso brasileiro, ele é administrado por pessoas oriundas, vamos dizer, de estados como Alagoas, como Maranhão, como Piauí. Estados que, se você olhar, são os piores estados no Brasil para se viver, com os piores índices de tudo. São lugares com qualidade de vida similar a países da África subsaariana. Então esses caras que são mal administrados não deviam administrar a gente. Poços de Caldas tem um IDH, tem uma qualidade de vida acima da média. Ela não poderia ser administrada, sei lá, pelo Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados lá da Paraíba. Ou por um cara que é o Alcolumbre, que é do Amapá. Esses caras só têm poder porque a divisão de poderes que eles criam através do sistema eleitoral nosso dá poder demais para os estados pequenos. E os estados pequenos no Brasil são mal administrados. Eu estou indo para uma campanha já avisando que eu vou mudar isso. Não dá. É como se você tivesse um time de futebol que ele foi rebaixado para a Série B, aí você pega os jogadores e o técnico fala, não, esses caras vão administrar a seleção brasileira. É o que o Brasil faz. Isso é maluco, isso é coisa de louco. E a gente fica aceitando essa coisa de louco. Eu vou mudar. Aí você vai falar, mas como? Eu sou a única pessoa que está fazendo uma campanha, rodando o Brasil, avisando, eu vou fazer isso. Eu fui pra Garanhuns, terra do Lula, inclusive, lá em Pernambuco, e eu falei na rádio, olha, se você vende seu voto, eu vou prender você por 10 anos. Quem vende o voto vai ser preso por 10 anos e quem compra voto, preso por 20 anos. Eu vou fundir cidades pequenas e vou botar interventores. E se o Estado tiver mal administrado, eu vou botar interventor também. Foram duas polêmicas em relação a isso. Foi primeiro o Acre, que você falou que deixaria de ser Estado, não foi? Sim. Seria um território autônomo. Sim. E teve Tocantins, foi? Tocantins fazer uma fusão com Goiás para ser uma unidade administrativa comum. Os dois teriam a mesma unidade administrativa. Então deixaríamos de ser uma federação? Não, seríamos uma federação. A questão toda é que nós teríamos unidades administrativas para além dos estados. Então você pode ter um território. A minha pergunta é, por que o Acre, que tem uma população de 850 mil pessoas, tem que ter 3 senadores? O mesmo número de São Paulo. Por que o Acre, que se você fosse fazer a repartição, teria no máximo 2 deputados federais, tem 8 deputados federais? Isso é injusto. Isso é injusto com Minas Gerais, isso é injusto com São Paulo, isso é injusto com todo mundo. São Paulo, se fosse ter na métrica correta, São Paulo teria mais de 100 deputados federais. Mas não pode. Então o voto de um paulista vale menos. Muito menos. Só que o paulista é um povo que dá muito resultado, né? Acho que 40% da arrecadação brasileira vem de São Paulo. Quer dizer, São Paulo paga a banda, mas não escolhe a música. Então isso tá errado. Então vamos dizer, mas pelo menos isso está ajudando muito o Acre, né? O povo do Acre está ganhando muito com seus senadores. Não tá. O Acre tá uma desgraça. O Amapá tá uma desgraça. Então são políticos que roubam as pessoas, os estados continuam muito pobres e a gente paga a conta aqui. Isso não pode ficar assim. A gente não pode deixar que seja assim. Então, se eu for presidente da República, te respondendo de maneira clara, eu vou ganhar com uma campanha falando isso. E aí eu chegando lá, existem uns 6 primeiros meses em que nós vamos ter que entrar com uma agenda. E eu vou entrar primeiro com uma guerra contra o crime organizado, e minha popularidade vai ficar muito alta, porque quem enfrentar o crime organizado, o primeiro presidente que enfrentar o crime organizado e destruir o crime organizado, será o presidente mais popular da história. Você pretende ir naquela linha do Bukele? Sim, tem que ser. Tem que ser. Não há outro caminho hoje no Brasil, porque o crime organizado se tornou uma estrutura paramilitar que ocupa pedaços de território. Já não é mais assim, tem um bandidinho aqui e ali vendendo droga numa biqueira. Não. Existe uma instituição... Profissionalização. Muito profissional. O Comando Vermelho está usando drones pra gente ter uma cruzada de linha e o Comando Vermelho virar uma guerrilha que se defenda no modelo ucraniano, usando drones e esse aparato. É isso aqui. Dinheiro eles têm, basta eles se organizarem. E o PCC... tá até no mercado financeiro, tá na Faria Lima em São Paulo. A REAG, que foi liquidada agora, era uma empresa de lavagem de dinheiro do PCC. Então os caras estão no nível em que eles são multibilionários, com força paramilitar e
o sistema de justiça brasileiro não é suficiente para derrotar eles. Pelo contrário, o sistema de justiça brasileiro está sendo invadido e tomado. São Paulo agora, a título de curiosidade, uma delegada agora foi afastada porque ela passou no concurso financiado pelo PCC. Foi, é verdade. É desesperador. Renan, quando a gente fala sobre campanha política, a gente já pensa na hora na questão de fundo eleitoral também. Queria saber sua opinião a respeito de fundo eleitoral. O fundo eleitoral, assim como o fundo partidário no Brasil, eles contam com valores obscenos, dado o tamanho do orçamento brasileiro. Mas a política se viciou tanto neles, é igual às emendas parlamentares, que hoje, se você quiser enfrentar os adversários políticos, você não tem como não fazer uso deles, infelizmente. A gente já tentou lutar nas nossas campanhas sem o uso do fundo, e o que acontecia é que em estados em que a gente não consegue levantar doação, vou dar um exemplo, vou fazer uma campanha no Rio Grande do Norte, as pessoas não têm uma cultura de doar forte lá, as pessoas são mais humildes também em termos de dinheiro, não tem tanta classe média. Você não tem dinheiro, sem dinheiro você não tem campanha, e sem campanha você perde. Então, para a gente poder participar das eleições, infelizmente vai ter que fazer uso disso. Mas chegando lá, a gente vai reduzir drasticamente e mudar a lógica de funcionamento do fundo, que é uma coisa necessária. Eu tenho uma pergunta aqui do Alberto. Ele diz o seguinte: diz que as suas ideias são ótimas, mas por que você acredita que o STF deixaria fazer todas essas mudanças? É a primeira pergunta. O STF, ele apenas trabalha para a sua autoproteção. E hoje a autoproteção no STF significa, inclusive, proteger os negócios. Tá? A gente está vendo o caso do Banco Master, é um dos casos mais bizarros sobre isso. As opiniões do STF, elas variam de governo a governo. Uma hora você pode pegar o Alexandre de Moraes, ele era um cara mais à direita, foi colocado pelo Temer, que ia combater o crime, aí depois ele virou um amigo da esquerda, agora ele já está começando a se enroscar com o Lula. O STF você vai ter que manejar politicamente e você, com o tempo, vai ter que reduzir o poder do STF. Agora, hoje o STF, para quem está assistindo, tá? O próximo presidente da República vai pegar o STF na sua forma mais fraca. As principais lideranças do STF estão envolvidas em escândalo de corrupção, e elas estão tendo que se proteger. Elas não estão hoje numa etapa de atacar, igual elas estiveram antes. O escândalo do Banco Master chegou tão forte no STF que hoje eles estão só cuidando agora da proteção. Então o presidente que chegar não vai encontrar tanta oposição dele quanto já encontraram antes. Tá? Então a gente está numa posição boa para fazer mudanças grandes, porque o STF está agora meio que com o rabo entre as pernas. É uma situação completamente nova. O nosso ouvinte, ele diz aqui, lá em El Salvador, o Bukele, ele trocou os ministros, inclusive. Faria isso no Brasil? Trocaria os 11 ministros do STF? Não necessariamente os 11, porque se você trocar todo mundo de uma vez, eu acho que aí você vai começar a cruzar uma linha determinada que eu não pretendo cruzar. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos mudar o regime de poder do STF. Como nós vamos fazer? Nós vamos alterar o poder que o STF tem sobre os parlamentares, que é o foro privilegiado. Hoje, com o foro privilegiado, todo senador e deputado fica na mão dos ministros do STF. Nós vamos criar uma corte específica, pequena, só para julgar os políticos e para falar, mas você vai gastar mais, ou não vai gastar nada. Com juízes e desembargadores concursados que já existem, vai ter o seu próprio sistema de nomeação, que não envolve nomeação política, e aí os políticos são julgados ali. E os ministros do STF só vão julgar questões constitucionais, nada além de questões constitucionais. Eles não vão julgar pessoas. Talvez esse seja o único tribunal constitucional no mundo, tá? Que é basicamente um Supremo Tribunal, que faz tanto julgamento de causas constitucionais quanto julgamento de pessoas e que são políticos. Aí eles têm superpoderes e todo mundo tem medo deles. Então eu vou esvaziar eles de poder. E mais, quando esvaziou de poder, aí o Senado vai estar muito mais seguro para quando aparecer um escândalo de corrupção do ministro do STF ou um comportamento ruim, colocar um pedido de impeachment sobre ele. Hoje, todos eles têm medo, os senadores não têm coragem porque eles sabem que o ministro do STF vai puxar algum processo contra eles e aí vai ferrar eles. Então, mudando essa lógica de poder, o próprio Congresso vai ser capaz de fazer essas demissões, vamos botar esses impeachments de ministro supremo. Aqui no YouTube, o Rodrigo Batista, ele fala justamente agora sobre a questão do Banco Master. Tem acompanhado essa questão? Te assusta? O que você pretende fazer para corrigir? Muito. Na verdade, dos presidenciáveis, eu sou o único que fala do questão do Banco Master. Inclusive, eu convoquei uma manifestação contra o Banco Master na frente do Banco Master quinta-feira, agora em São Paulo. Inclusive, São Paulo nem é tão longe aqui de Poços de Caldas, tá, pessoal? 2h30, 3 horas de carro, tá todo mundo convidado. É importante a gente ir. O que eu acho do caso do Banco Master é que ele escancara o quanto tá fácil hoje você comprar autoridade. O Daniel Vorcaro, aqui de Minas Gerais. De Minas. Né? Ele é lá de BH. Ele era oriundo daquela igreja Lagoinha. O cunhado também, pastor, também, né? Esse cunhado aí era o promotor de algumas festas que, se vaza o celular dele, a política brasileira cai, né? O do Vorcaro também, tá? Os dois eram promotores de festas muito licenciosas do ponto de vista da nudez e da... né? Vamos colocar aqui nesse... Eu tenho que me proteger aqui também. O negócio eles compraram todas as autoridades possíveis.
Eles compraram gente da esquerda, do centrão, da direita, né? Então o petista gosta de falar, o Banco Master cresceu durante o governo Bolsonaro. Sim, mas também compraram o Lewandowski, compraram o Guido Mantega, tiveram reuniões com o Lula. Demorou no próprio governo do Lula agora para ter a liquidação, né? O próprio Haddad demorou também. Então você vai encontrar tanto no petismo, quanto no bolsonarismo, quanto no centrão, especialmente no centrão. Que eu ia falar. É um escândalo que vai pegar todo mundo. Todo mundo. Acredita que vai influenciar na eleição? Demais. Demais, porque conforme vai sendo descoberto, vamos dizer, as ramificações do escândalo, as pessoas vão percebendo que todo mundo está envolvido. O Lula, só para as pessoas entenderem, tem um outro escândalo, que é o outro escândalo gigante, que é o do INSS. O escândalo do INSS em valores é multibilionário, assim como no Banco Master. Só que eles estão amarrados. O escândalo do INSS, boa parte daquelas entidades que roubavam o dinheiro dos aposentados, depois giravam esse dinheiro com fintechs e com o próprio Banco Master. Algumas fintechs são ligadas às instituições religiosas que eram administradas, na prática, por gente do próprio Banco Master. Então, o escândalo pega... Ou seja, o dinheiro evaporou mesmo, né? Mesmo. Então, o careca do INSS desviava dinheiro lá dos aposentados, mandava um pouco de dinheiro pro filho do Lula. Isso não é minha opinião, isso está comprovado. Depois ele mandava dinheiro pra fintech Clava Forte, que é dos Valadão, que é da Igreja Lagoinha. E aí, esses caras... tem parte das suas igrejas administradas pelo Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro. A irmã do Vorcaro é pastora nessa igreja Lagoinha. O dinheiro circulava entre eles. Você vai olhar, tá todo mundo. A Lagoinha, inclusive, é a igreja que agora o Flávio Bolsonaro se batizou. O Nicolas ficava viajando por lá pela Lagoinha. Então, quando você vai juntando os pontos, você fica assustado, porque todo mundo tá envolvido. Eu aqui em 1 minuto saí do filho do Lula, a Lagoinha, aos Bolsonaro, assim, numa velocidade impressionante. E isso assusta. Então isso vai atingir as eleições. E como a gente já vê que está atingindo, nenhum dos outros candidatos tem coragem de mencionar isso. Eles estão só fingindo que está acontecendo outra coisa. E isso assusta muito. A gente entrou agora na pauta religiosa, de certa forma. Os evangélicos sempre caminharam muito ali com o Bolsonaro. Sim. Você tem alguma proximidade com esse público evangélico? Não? É algo que você pretende buscar também? Eu vou buscar, mas de maneira absolutamente natural. Eu não vou ficar fingindo, eu não vou ficar indo em igreja fazer acordo com pastores, acordos políticos com pastores, que é o que acontece em uma parte dos casos. O que eu vou fazer é o que justamente a bancada evangélica não faz. Eu vou defender a agenda que essas pessoas acreditam, sem precisar ficar simulando que eu sou um ungido de Deus. Eu não vou fazer nada disso. Então eu vou ter uma relação honesta e madura. Isso está funcionando. Grande parte do eleitorado que já declara voto na gente, nas pesquisas, já é evangélico. Então, eu acho que quando eu trato... Não vai atrás do messianismo que existe não vou fazer junto a isso. Bolsonaro. Não vou fazer. Eu acho isso vergonhoso e eu acho que isso diminui as igrejas. A gente sabe muito bem que existe uma relação quase mercantil entre alguns pastores e políticos. E aí eu pergunto para a própria comunidade evangélica, chequem o que a sua bancada evangélica está fazendo no Congresso. A bancada evangélica no Congresso, inclusive é aliada do Lula, está toda no orçamento secreto. Vê se eles estão preocupados com a agenda de costumes, a agenda de valores deles. Eles só dão uns gritos lá da agenda, mas no fim do dia... são apenas políticos do centrão. O Republicanos, que é o partido por excelência da bancada evangélica... Da Igreja Universal, né, partido? Assim, então no governo Lula votam junto em várias pautas. Então que é isso, sabe? Essas pessoas abusam dos fiéis, abusam da fé dos fiéis. Abusam politicamente, abusam ideologicamente. Isso nós não vamos fazer, nós seremos muito honestos.